Mamãe, ai, está começando agora divulgação animada de canais. A pipa do vovô não sobe mais, é mentira! Ai, tenho 200 anos, mas ainda estou nativa. Me perguntaram o que significa mamãe. É uma mistura de mamãe oi. Agora eu vou falar papai, para não ficar ciumentinhos, os homens. Olha só, minha colega de auditório, Andréia Melissa de tudo um pouco. Vamos ver os vídeos delas. Olha só que legal, apertando o vídeo, o que mostrando nossos perfumes, interessantíssimo. Sai da toca, Tatu. Vai lá, não tem rima essa palavra. Olha só que legal. Pudim de caixinha. Ela está provando o pudim maravilhoso. Então, Andréa Melissa, a primeira a ser divulgada. Agora sai pra lá, companheiros e companheiras. Eu vou divulgar sozinho. Que é isso? Ainda serei presidente. AMBR Lave. É assim que se soletra. Eu não sei, eu sou semi-analfabeto. Jericococoquala. Eu sei lá, é palavra muito difícil. Olha só, estrada do sonho. Eu serei reeleita novamente. Vou roubar bastante, quer dizer, vou governar bastante. Olha só, um vídeo mais bonito do que o outro. Praia do Sonho, é maravilhoso. Olha só, carapapá, eu não sei essas palavras difíceis, mas esse canal é muito top. A MBR Live é divulgado, companheiro. Chupa Bolsonaro. Está começando agora Voz do Brasil, na voz do presidente Dr. Negacionista Gripezinha Bozo. Eu sou Bolsonaro, pô. Que é isso aí? O Lula fala, eu não falo. Bora com a Deb. É minha eleitora? Você é minha eleitora? Olha só. O Pet ficando doente. Eu vou receitar por esse Pet cloroquina, azitromicina. Ô, ministro, inexpressivo. Qual que é a outra coisa? Ô, ministro, que é isso? Cachorro, pô. É um cachorro. Você nomeou seu cachorro, senhor, pra ministro. É bem bolado, pô. O meu gato, eu posso nomear meu gato. Você pode nomear quem você quiser, até os seus filhinhos, o Joquinha, o Luizinho. Ô, papai, me nomeia, papai. Sai pra lá, vocês estão enterrando comigo. Agora, por enquanto, vamos ver. Um vídeo mais bonito do que o outro. Olha só que legal. Olha, eu digo esse canal. Por enquanto, agora eu vou jogar videogame. Olá, sou Voz de Veludo. Esse quadro seria só meu e do garotinho de 5 aninhos, especialista do prezinho. Entendeu? São muitos canais, celebridades, e só eu tenho que comentar aqui para ser muito rápido. Canal da casa, professora Marisa e Henrique. Olha só os vídeos, como trabalhar as cores, a cabana, muitas historinhas, que legalzinho. Olha só o garotinho, a mamãezinha dele. Canal da casa, professora Marisa e Henrique. Agora o canal Masterchef Culinária 24 horas, geladinho de dois sabores, que legal, bolo torta de banana com canela. Que é? Curau de milho, bolo, formigueiro. Olha só, eu pensei que era formigueiro. Que legalzinho, olha só, muitos vídeos. Salgado de batata, estrogonofe de frango. Um vídeo mais interessante, delicioso, saboroso. Recomendado agora, culinária 24 horas. Agora, a Rainha dos Gatinhos, Conceição Fernandes, um vídeo mais lindo do que o outro. Você, Luz, é raio, estrela e lua. Ai, desculpa, me empolguei, não era a música do Vando. Mãe, não se esqueça de mim, olha só. Gatos são anjos, o gatinho dela faleceu, está no céu, mas um dia você irá encontrar com ele. Os nossos animaizinhos de estimação, eles pegam nossas auras, um pedacinho das nossas almas. Estaremos todos no paraíso junto com os nossos bichinhos. Eu já tive mais de 1000 gatinhos, muitos cachorrinhos. Agora as lágrimas caíram dos meus olhinhos. Conceição Fernandes, um canal maravilhoso.
Agora um brother que sempre está presente, Claudinei Henrique. Olha só os vídeos, olha só que bonitinha, franguinha. Franguinha escoca sem brama. Olha só que bonitinha, minhas galinhas. Olha o galo, é muito bonito. Finalizando a janela do meu banheiro. Aqui a gente só faz gato. Aqui nessa casa é só bizarrice. É tudo colado com esse esparadrapo, mas isso não vem ao caso. Olha só, Claudinei Henrique, você é o cara, brother. Agora o canal de games, Cantinho do Game, olha só, um joguinho mais lindo do que o outro. O que é isso daqui, Among? Vamos apertar o que é Among? Eu não conheço Among, vamos ver se é bonitinho. Olha que só que legalzinho, olha só, eu te dei like, meu amiguinho, quando eu falo que eu te dei like. Olha só, o joinha, olha só que bonitinho. Ele está lá, o que é aquilo ali? É um peixinho? Não, estão me dizendo que são astronautas. Eu entendo muito de games. Olha só. Número 1, número 2, número 3. Aperta o número 2. Você pro número 2. O número 1 vai se fundir com você, amiguinho. Olha só. É muito legal. Legalzinho. Gostei demais desse canal. Olha só. Cantinho do Game. Recomendado. Oi, voltei, sou Silvio Santos. Quem é esse voz de veludo? Eu sou muito mais importante. Olha só, descomplicando a matemática. Eu não sei nem somar um mais um, mas eu tenho muitos milhões. Olha só, que é aquilo? Questão com expoente negativo. Negativo, eu estou. Será que o SBT está no negativo? Só tem apresentadores medíocres. Ele tem paródias, é bem bolado. Questão concurso. Você é o cara, descomplicando a matemática. Agora um DJ fantástico, DJ Busuda, com muitos hits. Uma música mais linda do que a outra. Olha só, Fred Mercury. Você não sabe quem foi Fred Mercury? Um dos maiores, se não for o maior de todos os tempos. Estou na dúvida entre ele e Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson, mas provavelmente Fred Mercury supere todos. É um vídeo mais bonito do que o outro. É um DJ nota 10, DJ Busuda, que eu recomendo pra vocês. Agora o canal maravilhoso, DJ Black Music, um hip hop americano. Realmente os americanos são muito 10. Os brasileiros deveriam aprender com esses caras. O Snoop Dogg, muitos americanos, 50 Cent. Realmente, aqui a gente tem que aplaudir. DJ Black Music é um canal maravilhoso que estou recomendando agora para vocês, amiguinhos. Agora não fique com inveja. Faz parte do canal desse Trazeute, Ideia Triano Oficial. Eu pesquisei. Ela é uma popstar da Indonésia. Realmente, a gente tem que aplaudir. É tipo o Anitta de lá. É cantora tipo uma Britney Spears americana. É um vídeo mais lindo do que o outro. É um popstar. Está prestigiando esse garotinho aqui. É o cantor da nota 10. E está aqui no canal para abrilhantar ainda mais. Ideia Triana Oficial. A gente tem que fazer uma palhinha. Olha só, Indonésia, por favor. Estou endeusando a cantora de vocês. Indonésia, quantos milhões que tem? 10% de inscritos aqui. Eu vou roubar essa carinha agora, mas Ideia Triana é muito maravilhoso. Agora o canal Patriota, Eurobrasil, Política Verde e Amarelo. Olha só, vamos ver os vídeos. Caminhoneiro argentino. Argentina, você só tem 2 mundiais, então a gente tem 5, só queria com vocês. Não fique triste. Daqui a 500 mil anos, talvez vocês encostem na gente. Olha só, todavia, ainda é tempo. É verdade, meu amiguinho, novidade para o povo brasileiro. O sol volta a brilhar. É muito legalzinho, o sol está brilhando para nós todos. Eu no Brasil, Política Verde e Amarelo. É um canal maravilhoso. Agora eu, garotinho, só tenho 5 aninhos. O criador que falou pra vocês acelerar o negócio aí. Eduardo Souza. Eu vou assumir então. Limpeza e organização. Eu não sei o analfabeto do meu quarto. Eu não vou limpar meu quarto. Ah, é o quarto dela. Então tudo bem. Você pode limpar seu quarto, comprinhas. Eu quero um PlayStation 10. Tem jeito. Olha só que legalzinho. Como organizar os quartos? Eu organizei meu quarto há 2 anos atrás. Eu não sei mais o que tem lá no meu quarto. Tá muito sujo. Olha só. Eduardo Souza.
É um canal legalzinho. Mamaoi, agora é o Masterchef Ed Santos, cozinha italiana. Olha só, eu vou fazer um programa pra ela no SBT. Bem bolado, vou tirar alguém. Vou tirar Leandra, Ratinho, essas... Olha aquelas porcarias. Olha, deliciosos biscoitos feitos com farinha de aveia. Que fantástico. Como fazer um delicioso ossobuco. Eu não sei o que é, mas deve ser maravilhoso. Olha, raviolis, espaguete. Não é receita para perdedores. É verdade. Perdedores, a Record é perdedores. Aqui é SBT. Olha, Ed Santos, cozinha italiana. Agora esse quadro é meu. Só eu vou narrar. Agora outro canal top. Edivana Live, olha só o vídeo, aperta o vídeo, burro. Olha, feliz Páscoa pra você. Eu quero um ovo de Páscoa. O que é aquele som de chuva? Sábado de feijoada. Feliz mês de abril pra você também. Olha, dia de tirar os pontos. Você está tirando os pontos. Castração dos cachorros. Meu Deus, que dor. Senti aqui. Olha, camarão com casquinha. Então, Edivana Live é um canal maravilhoso. Agora, Emerson Gonçalves, ele divulga a palavra do Senhor. Eu vou colocar o Senhor pra competir com o Edir Macedo. Ele é do mal. Agora você vai ser do SBT. Emerson Gonçalves, olha, compreendendo o jejum, amizade com Deus. Você tem amizade com Deus, é verdade. Eu também. Emerson Gonçalves, um canal abençoado e maravilhoso. Papai, mudei agora. Mentira, mamaoi. Agora um canal fantástico, Fabinho Augusto, ele divulga as paisagens maravilhosas de Minas Gerais com seus drones. Ele tem um helicóptero, mentira, olha, de Augusto Vasconcelos, eu não estou enxergando nada. Tiradentes, não, obrigado, eu só tenho dentadura. Ai, a cidade, olha, Barra Longa, que é aqui da lá? Fazenda das Tábuas, de Augusto Vasconcelos. Eu não sei se vocês estão vendo, eu sou muito analfabeto. Mentira, está escuro e eu não enxergo muito direito. Rodrigo Silva, distrito de Ouro Preto, entre muitas outras cidades bonitinhas de Minas Gerais. Fabinho Augusto. Agora uma família abençoada, inteligentíssima. Família Arte Faene, os nossos agradecimentos. Nós que agradecemos como fazer lentilhas, como temperei o peixe, como você temperou o peixe, o que lá, como fazer ovos de Páscoa. Com certeza ficaram super maravilhosos, diferentes desse transeunte aqui que não sabe fazer nada, ainda queimou o dedo. Se ele pudesse mostrar o dedo queimado, o que é lá? Como fazer sopa nutritiva, como louvar na cozinha. É legal, você tem que louvar bastante a Deus. Tem que fazer que nem antigamente, antes da refeição, você pegar e falar: muito obrigado, Senhor, pela comida que abundai. Olha só, gostou do abundai em nossa mesa? É tipo alguma coisa assim, mas muito mais intelectual, porque aqui a gente é meio burrinho. Família Arte Faene, um canal maravilhoso. Não duvide dos asiáticos, esses canais são fiéis. Esse Glory, volta lá, imbecil, Glory Unshine é maravilhoso. Ele sempre está com a gente há 200 anos. Você responde, eles respondem. É tão legal assim, é tão legal responder e contestar. Então esse canal merece. Eu não entendo nada do que estou falando. Eu estou vendo gatinho, eu só mando assim: é good morning, good não sei o que lá, é very good, congratulations, é muitas coisas, é joinha, eu coloco o dedinho pra cima, faz de conta que ele entendeu. Glory and Shine, o canal muito legal. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero lembrar das mesmas coisas que deixei. Filho, estou muito feliz de você estar aqui cantando para mim. Obviamente, meu pai,
Deus, maravilhoso! Agora eu vou cantar pra senhora aí no céu. Mamãe, fiquei emocionado. Agnaldo Timóteo cantando para Deus. Mas Guinness Book Studio realmente é um canal maravilhoso, top. Olha, um vídeo mais legal do que o outro. Muitos vídeos curtos. É a moda agora. Guinness Book Studio divulgado. Mandaram ser rápido, senão vai demorar 2 horas aqui, Graziele Reis. Vamos só um vídeo mais polido do que o outro. Divulgada Graziele Reis, o canal maravilhoso. Agora GTMA família, olha os vídeos dos primeiros meses. Homem-Aranha dançando, que canal top, maravilhoso. Divulgado aqui agora. Agora a rainha dos games, Yanni Sister Gamer. Olha só que bonitinhos os vídeos, é muito legalzinho. Mas o canal da Yanni sendo divulgado aqui agora. Agora, Ironias Fantásticas, um canal maravilhoso, e eu não estou sendo irônico, ela é super inteligente, adeus fios brancos, é muito talentosa, olha só, autoestima da mulher negra, as mulheres negras são muito bonitas, sou super 10, é super top, merece muitos aplausos, as mulheres em geral, vocês mulheres brasileiras, merecem os nossos aplausos e muitas flores. Ironias Fantásticas é um canal realmente super fantástico, igual balão mágico. Agora a princesinha do gospel do YouTube, Ivonete Vieira, com seus vídeos sempre abençoados e muito legaisinhos. Olha só, olá, um bom dia, sempre desejando mensagens otimistas. Muito bom dia para você também, quer dizer, boa noite agora, né? Falta 1 minuto, boa tarde no finalzinho da boa tarde. Olá, Feliz Páscoa pra você. Ivonete Vieira é um canal abençoado por Deus Pai. Mamãe, esse é o Silvio Santos. Esse cara é criativo. Jack Leone. Eu vou colocar você no SBT em horário nobre. Vou colocar você no lugar do Ratinho, aquele gordão sem graça. Olha, você ajuda muita gente, faz muitas lives, você tem muitos personagens, você é brilhante. Quem que é lá? Ajudem o Pão Ninja, ajudem isso, ajudem aquilo, ele é top. Ajude a Ede Moraes é muito legal. Índia Poetisa também conheço. O que lá? Profeta Procópio, ele tem muitos personagens legaisinhos, ele também é gamer, ele é tudo. Jack Leone, um canal 100% nacional. Agora o canal legalzinho, jogo terrâneo, aos vídeos, o que é aquele lá, alfinete, como plantar, aos pargos, mostrando o pé de palma, mostrando os peixes, como plantar acerola. Ele é um agricultor, agropecuário, ele é tudo, ele é jogo terrâneo, o canal abençoado. Agora, uma brasileira que conheceu o italiano e mora na Itália, já é outro naipe, Letícia Coisinha. Vamos fazer com que ela passe dos 100 inscritos. Caminhada leve, tô muito cansada. Daqui a pouco você vai ter milhões de inscritos, minha amiguinha. Desta linha da casa, como a vida da clausura, você está na clausura. Olha só, você está que nem uma freira. Sofri discriminação na Itália. Ela está perguntando, eu acho que não. Europeu outro naipe, diferente dos americanos e dos brasileiros transeuntes. Mas Letícia Coisinha precisa de mais 45 inscritos. Vocês que estão aí em agradecimento, eu sempre divulgo vocês. Não custa nada fazer com que ela chegue a 100 inscritos. Quem tem menos de 100 inscritos aqui, a partir de agora, terá 100 inscritos. Vamos fazer essa campanha para que todo mundo cresça juntos. Juntos somos mais fortes. Amiguinhos e amiguinhas, Letícia Coisinha é o canal. Agora, minha colega de auditório, Lindamar Variedades, olha só como fazer doce de leite. Você depois me chama, me ligue. Eu vou passar para vocês um dos meus 1 milhão de números de celular. Eu nem sei mais o que. Ainda existe aquele bolachão da Nokia, já não existe mais. Que triste. Mas eu tenho 500 mil daquele lá. Aquele lá não vale mais, então. Eu jogava aquele jogo da cobrinha. Mas voltando, olha como fazer doce de queijo. Como é que é? Há momentos sobre Jacó. Ela também divulga Deus. Ela canta, encanta. Lindomar Variedades, canal Voi Neta. Está com a netinha sempre dela. E o cachorrinho Totó lá em cima. Agora o canal místico
espírita. Aqui a gente respeita todas as religiões, espíritas, budistas, católicos, evangélicos, ateus, todo mundo, luz, interior espiritual. Vamos ver extraterrestres que trabalham para... Temos que ver. Olha só, extraterrestres no umbral. Que interessante. Chorei muito. Estou em choque. Eu também estarei em choque de ver aquilo. Mas os políticos eu tenho mais medo, medinho. Olha só o Chico Xavier. Chico Xavier, ele dormia no chão. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele distribuía para os pobres. Era muito emocionante. Coronavírus e a manifestação. Coronavírus é do mal. Mas não é no espaço, minha amiguinha. Foi provocada pelos próprios seres humanos. Olha, Big Brother, prefiro ver o alienígena que é mais bonitinho. Olha Jesus, será que Jesus veio? Jesus veio daquela nave, é muito emocionante, eu estou emocionado. Luz interior espiritual me fez emocionar agora. Agora outro canal bonitinho, Lúcia Mensagem Virtual. É um vídeo mais lindo do que o outro. Feliz Páscoas, a Paixão de Cristo. Ela sempre dá bom dia. O bom dia dela sempre tem um louvor. É muito bonitinho. Olha só, você já disse, eu te amo hoje. É verdade, esse canal, Lúcia Mensagem Virtual. Mamãe, agora a princesinha francesa Mary. Ela posta muitos vídeos musicais super lindos e os clipes mais lindos ainda. Olha só, Scorpion, Enya, ela é outro naipe, é um gosto musical mais lindo do que outro. Mary sendo divulgada. Agora um canal muito bonitinho. Ele fala sobre os políticos, quer dizer, os animais, mundo dos animais. Olha só, animais em extinção. Os políticos honestos estão muito extintos, realmente. Briga de animais, eles estão brigando. É muito triste. Ataque de animais selvagens. Olha só, um bichinho vai comer o outro. É muito cruel. O mundo dos animais é um canal maravilhoso. Agora, outro canal de gamer estrangeiro que está sempre com a gente aqui, Monster X Gaming. Olha só, essas palavras muito difíceis que eu não sei nada. É tudo complexo. É uma palavra diferente do que a outra. Monster X Gaming. É fantástico, é maravilhoso. Ele está sempre aqui com a gente e merece sua divulgação. Agora um canal abençoado, Manadiários, tracinho, CH. Ele divulga Deus, canal que divulga Deus, TVs aqui, devocional. Estudo sobre o porquê José do Egito foi esquecido. Estudo qual a diferença entre o pecado e a iniquidade. São muitos vídeos intelectuais, pregações, devocionais. Você que está por dentro da Bíblia, você que 200 mil anos não leu um versículo bíblico, comece a se interagir, manadiário. Deus está te chamando, meu amiguinho, minha amiguinha. Não fuja dele, ele é muito queridinho. Agora o canal bonitinho, Mimo Gato Encrenqueiro, Mimenino nas peripécias diárias. É um vídeo mais lindo, mais fofucho, e as músicas mais lindas ainda. Mimenino com 3 beijos, olha que bonitinho. Eles são amiguinhos, eles são coleguinhas, eu não sei o que eles são, mas eles são sempre unidos. Olha a toquinha do Mimo, do Nino. Esse canal está crescendo, graças a Deus. Merecia muitos inscritos. E agora vai chegar logo aos 1000k, a 1k. Eu sou muito burro, eu não sei o que significa K. Mas tempos antigos do Mimo do Nino. Recomendado aqui agora. Agora vamos acelerar. Daldo Serfields. Olha só o vídeo. Os leões da música, figura do inimigo. Que legal, com Deus, a sua vida. Então, está sendo divulgado. Agora o canal do Saber, Dani Cordeiro. Olha, sobre intuição, escorpião e a tartarugas. Sobre mudar, sobre sucesso. Muita intelectualidade e uma pessoa só, Dani Cordeiro. Agora a Rainha dos Gatos, Dadi e os Gatos, um vídeo mais fofucho do que o outro, como fazer quadro de gatos, gatos terrivelmente fofos, adestramento de gatos,
Dante e os gatinhos é muito lindinhos. Delma Silva, ela divulga Deus, muitos vídeos lindos, deseja muitas boas noites, sempre religiosos. É um vídeo mais fofucho do que outro. Jesus, Rei Eterno, realmente esse canal é maravilhoso. Delma Mensagens, Delma Silva, Delma Silva. Ney Almeida, super gente boa, super fiel, Bahia lavando roupa no rio, galinha criando filhote de pato, boneco reciclado, ele ensina a fazer bonecos bonitinhos, Ney Almeida, divulgador. Agora a rainha dos perfumes do YouTube, Nova Bela BH. Olha só, ela entende de perfumes. Se você está na dúvida entre um perfume e outro, é só acessar o canal dela, que ela irá te ensinar essências femininas, essência estilo natura, o boticário. É um vídeo mais perfumado do que o outro e está sendo divulgada agora, Nova Bela BH. Agora o canal da fé, o mundo da Ateliê Coimbra, ela divulga Deus, ajuda o próximo, pastor, com muitos cultos, com muitos louvores, desafio, Jesus te ama, eu navegarei, crio um personagem, obrigado por ser inscritos, daqui a pouco você terá 1 milhão de inscritos, minha amiguinha, o mundo de Ateliê Coimbra, o canal abençoadinho por Deus Pai. Agora o canal O Universo é bem maior do que eu imaginava. É um vídeo mais lindo do que o outro. Muitas dicas tops. Ela também é Masterchef. Olha o bolo de aipim. A minha filha de 8 anos me ajuda muito. Que legalzinho. Noite de pão de queijo. Também quero pão de queijo. Agora começou a fazer lives. Então, minha amiguinha, o universo é bem maior do que eu imaginava sendo divulgador. Agora o canal On My Cats, da minha amiga Lusa, usando a minha voz, pois o gatinho dela faleceu. O Dom foi internado, mas infelizmente Deus o levou. Então, meus pêsames, meus sentimentos, né? Gatinho muito bonitinho, vai fazer muita falta. E eu sei muito bem, porque eu já tive mais de 100 gatos, e cada gato que partiu era uma dor, foi uma dor. Passo quando no veterinário. Você é uma pessoa do bem, você paga veterinário, você sustenta todos esses gatinhos, você tem uma casinha para eles. Realmente interessante ler a descrição dos vídeos. Geralmente as pessoas falam top, legal, mas nem sabem o que está acontecendo. Às vezes morre uma pessoa, a pessoa fala, top, mas lamentável. Meus sentimentos pelo seu gatinho Dom. Fazer o que, né? Deus quis levá-lo. Daqui a pouco vai passar essa dor, talvez nunca passe, mas vai amenizar um pouco. On My Cat, ela precisa de muitos inscritos, ela cuida de muitos gatos, ela precisa monetizar. Tem canais que precisam monetizar. Pô, tanta porcaria aí, Whindersson Nunes, Felipe Neto, não tem nada com nada, não tem graça nenhuma, tem milhões e ganham muito dinheiro. Uma pessoa que cuida de gato, 138 inscritos, é muito injusto esse YouTube, assim como a vida em geral, mas On My Cat sendo divulgada. Agora PSG desse Beto, olha só, ele corta o cabelo, um corte mais lindo do que o outro, corte feminino, como fazer o corte de Chanel. É outro naipe, ele é o mestre ninja do corte e costura. PSG Nascimento de aulas online, meu amiguinho, que você irá se dar muito, muito, muito bem. Agora o canal do Professos, ele posta muitos eventos, músicas, é o top dos tops. Europa protesta contra a ditadura da pandemia. Pandemia, ditadura, esses caras querem ficar sem máscaras na rua, são todos os quadrúpedes, bando de ignorantes. O ser humano tem que merecer realmente um meteoro. Professos, é um canal maravilhoso e abençoado. Agora Patrícia Lemos, ela é advogada e vai provavelmente me defender contra os strikes de direitos autorais do YouTube. Muitas dicas, intelectualidade ao vivo, STF, é o Supremo Tribunal Federal.
músicas, Hora do Surdo, Fone Bluetooth, muitos vídeos tops, Patrícia Lebus. Agora a família perfumada do YouTube, Patrick Peçanha e turma, eles entendem tudo de perfumes. Se você quer ficar por dentro dos perfumes, saber qual perfume presta e qual que não presta, acesse Patrick Peçanha. Agora outro canal intelectual e super abençoado, o pastor Edenilson Alex. Ele divulga Deus, muitos cultos, muitos sermões, muitos filmes fantásticos, muitas profecias. Ele profetiza filme Raízes do Sertão. Eu gostei desse filme, muito legalzinho. E Ricardo dos Santos, pastor Edenilson Alex, você não é leproso, é verdade, muito obrigado, me curei aquele dia, pastor Edenilson Alex, já não estou me enxergando nada. Agora a professora de português que irá corrigir os erros ortográficos de 90% dos youtubers. O garotinho aqui está perdido, ficará 5 anos da quinta série. Professora Ana Maria Bacelar, língua portuguesa, exaltação ao Nordeste, diferença de poema e poesia, soneto, William Shakespeare. Sabe quem foi William Shakespeare? Ele jogou no Palmeiras, no Vasco, mentira. Ele foi um grande poeta, escritor. Eu estou por dentro de tudo. Soneto de Camões, é muito bonitinho, concerto com C e concerto com S, ele ensina muitas coisas, é um cara maravilhoso. Pedagogia para todos, é um intelectual, dicas sobre relacionamentos, dia do índio, que não nos falte bom humor nessa pandemia, é verdade, Páscoa em família, dia do circo. Ela é muito divertida, ela é muito inteligente, é pedagogia para todos. Essa chinesa aqui, ela tem todas, Petsina Channel, é um canal maravilhoso, eu sempre apoio o canal dela, por ela sempre apoia o meu. Ela está dizendo, se inscreva no meu canal, pois serei fiel, talvez não seja assim, mas talvez seja Petsina Channel. Agora, rainha dos games, sua garotinha, Super 10, Priu, olha só, bonito, só umas coisinhas, um vídeo mais fofuchinho do que o outro, ela está sendo divulgada de novo. Quintal da Rosemel, a Masterchef do YouTube, um vídeo mais lindo do que o outro, sendo divulgada. Outro canal internacional, Receitas Rápidas com Carmen. Essa cubana é Masterchef de Cuba e do mundo todo. Olha só, um vídeo mais delicioso do que o outro. Ela é super gente do bem. Rosângela Freeman, um vídeo mais lindo do que o outro. Também é Masterchef, é outro naipe e também divulga muitos canais. Agora, canal da Rosa Dias, ela é Masterchef, ela é vlogueira, ela é tudo. Olha só, live especial, veja o Volt para Peixe Parque. Recebi uma mensagem de WhatsApp do momento como fazer ovo de coxinha. Acesse o canal da Rose Dias. Mamãe, agora eu vou vender meu peixe. Estou aqui em um canal de televisão. Me contratem. Vocês querem um humorista? Sem graça nenhuma, mas pelo menos é novo. É alguma coisa, a gente arruma qualquer coisa. TV Sol 48, Papo Sol, canal de televisão. Por favor, olha a frente com Luzanir Marques. Só celebridades. Papa, olha só, se eu chamo vocês do que? Senhor, excelentíssimo, majestade. Olha, eu chamo vocês de quem? Deus. Olha, vocês são fantásticos. Eu estou puxando o saco. Está aparecendo. Mentira, eu sou o Silvio Santos. Eu já tenho 50 programas de televisão. Mas se vocês quiserem me contratar, eu sou o Silvio Santos da Deep Web. Mamaoi. Canal TV Sol 48, Papo Sol. Canal de televisão. Olha, depois eu mando meu telefone, meu WhatsApp. Eu mando o sinal de fumaça. O que vocês quiserem, majestades.
Agora um professor de inglês, ele dá aula gratuita para vocês. Se vocês querem saber inglês, precisa saber alfabetos, TV Filartres. Eu sei um pouquinho de inglês. Onde você mora? E o Morley gostou, o professor Abitiria. Eu não sei muitas coisas de inglês. O primeiro caos do Barnabé. Você também conheceu o Barnabé é fantástico. Eu adoro os humoristas, meu amiguinho, contando a verdade do dia da mentira. Os políticos são honestos. Mentir, é mentir. 90% deles são ladrões. Eu não posso falar 100%, pois 90% aí sim não ser processado. Eu sou muito inteligente, professor. TV Filar 3. Agora é mais um canal abençoado, Vânia de Jesus Brasileiro. Ela divulga Deus, ressurreição, a ressurreição. Sejamos a nova preparada. Muitos vídeos, parem de teatro com o nome de Jesus. É verdade, as pessoas ficam brincando com Deus. Ela lê a Bíblia, ela faz muitos louvores, orações. É o canal do saber, Vânia de Jesus Brasileiro. É o canal abençoado por Deus, papaizinho. Mamaoi, outro canal intelectual, com muitas reflexões. Ela é inteligentíssima. Val Santana, olha, qual a melhor forma de viver? Não aceite migalhas. Onde está minha inspiração? Nada cai do céu. Conectado no presente, um vídeo se a máscara cair. Meu Deus, interessantíssimo, bem bolado. Olha, Val Santana, estou te aplaudindo, pois você é muito inteligente. E para encerrar a divulgação de canais, homenageando Agnaldo Timóteo, uma das maiores vozes do Brasil. Realmente irá fazer falta. Cantava muito, e para quem não conhece o trabalho de Agnaldo Timóteo, é só curtir as suas músicas, uma música mais linda do que a outra. Agnaldo Timóteo, recomendo para vocês. Descanse em paz, meu amiguinho. Vá com Deus. Menino, se algum dia a minha terra eu voltar. Você foi pro céu, meu amiguinho. Encerrando a divulgação de canais. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui.